Olá, alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Tópicos Especiais 1, do curso Arte e Educação. Para falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da disciplina, nós estamos com a professora Vanessa Deister. Olá, professora, tudo bem? Olá, boa noite. Olá, alunos. Durante a explanação da professora, vocês podem enviar suas perguntas com relação ao conteúdo através do chat que está no ambiente. Então, professora, para começar, o que é arte? Então, o que é arte é uma pergunta muito difícil. Inclusive, na abertura, né, de vários livros sobre o assunto, eu até coloquei isso no e-book, existem muitas discussões sobre o que é o campo da arte. Existem alguns exemplos que podem facilitar essa resposta. Por exemplo, quando você vai até a universidade, até a faculdade, até o polo, até a padaria e prefere fazer isso ouvindo uma música. Você conseguiria chegar lá sem a música. Mas com a música parece que a coisa é um pouco, a atividade se transforma, ela fica de alguma forma diferente. A mesma coisa é essa sala, por exemplo. Ela está toda pintada, mas se não tivesse a pintura, a sala da sua casa também, com certeza, ela não cairia. Então, a pintura não faz parte da estrutura, mas ela faz algum diferencial estético, ela traz algum conforto, né? Então, a arte é esse limiar tênue que existe entre o utilitário, aquilo que é 100% estético, enfim, é muito difícil delimitar. Se você me perguntasse o que é biologia, eu poderia responder que a biologia é a ciência, eu até peguei a definição, né? A biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. É uma definição precisa, é ciência, é científica, é teórica. Agora, quando nós pensamos em arte, para começar, ela nem é uma ciência, né? Nós nos emprestamos às ciências humanas para tentar estudar um pouco a arte, mas ela é um campo próprio, né? Ou, se nós formos para a área da filosofia, segundo Nietzsche, ele diz o seguinte, que a arte existe para não morrermos de verdade. Então, uma frase bem profunda que também discute esse lugar da arte. Então, o George Colley vai discutir também que a arte ela está ligada à ideia de permanência. Então, é um objeto, é um quadro, é uma pintura que alguém se inspirou, né? Ela trouxe uma sensibilidade para essa pessoa e essa pessoa resolveu guardar, fazê-la permanecer. E através do tempo você tem instituições que fazem esse objeto permanecer e inspirar outras culturas em outros momentos históricos. Então, talvez esse caráter de permanência ele esteja intrínseco, né, no campo da arte. E é sempre uma resposta complexa. E mais complexa ainda é discutir o que é arte na contemporaneidade. Exatamente, professora. O que é a arte contemporânea? Então, se é difícil discutir o que é arte, pensar o que é arte na contemporaneidade é ainda um pouco mais complexo, né? Vamos pensar que a arte contemporânea ela está ligada às linguagens do campo expandido que se desenvolveram no campo artístico a partir dos anos 50, dos anos 60, mais ou menos. Então, o artista contemporâneo é aquele que consegue, de alguma forma, trabalhar com essas linguagens híbridas. Por exemplo, o Hélio Sica. Eu trago como um artista que trabalha nesse limiar das linguagens. Então, ele começa fazendo os metaesquemas, que são aquelas pinturas, e depois ele parte para os relevos espaciais, grande núcleo, os bilaterais. Então, ele sai do bidimensional, parte para o tridimensional. Depois, o trabalho dele, ele provoca o espectador, vai para o corpo. Então, existem vários traços característicos dessa arte contemporânea. Inclusive, a própria discussão, será que é nos anos 50 mesmo que a arte contemporânea ela começa? Na verdade, tem alguns teóricos que vão dizer que sim, outros que vão dizer que não. Então, depende de qual linha nós iremos nos encontrar e seguir para esse estudo. Mas o que é mais convencional é entender que ali, entre os anos 50 e 60, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa se deu e que nós hoje ainda chamamos de arte contemporânea, né? Os traços, que eu acredito que são bem importantes de pontuar, é a questão da multiplicidade de estilos, né, que eu já falei, a ruptura com um suporte tradicional, então a pintura ela não precisa mais estar na tela. O Pollock, né, o Jackson Pollock, ele vai estender uma tela no chão, e ele vai aspergir tinta, ele vai fazer uma dança em cima daquela tela, e a pintura dele é uma pintura de ação, né? E um outro artista ele também pode fazer pintura no corpo de uma pessoa, e isso também é pintura. Então a pintura não está mais naquele suporte tradicional, que é o quadro, no cavalete. Assim como a escultura não está mais, ela não é mais feita com material tradicional, como o bronze, o cobre, né, o mármore. Eu posso fazer uma escultura de papelão, né?
Nas vanguardas europeias isso já acontecia. A diferença é que agora na arte contemporânea a maioria dos artistas vão procurar esse experimentalismo nos materiais. E isso, então, a escultura não está mais no pedestal. Nós temos também as instalações artísticas, né? Então, é uma escultura que é tão grande que ocupa toda uma sala, então vira uma instalação. Então, não é só mais uma escultura. Então, esses limites entre aquelas linguagens tradicionais, eles se diluem, né? O que é arquitetura, o que é pintura, o que é escultura, o que é uma instalação, as coisas, o que é paisagem, né? Então, tudo fica num terreno muito híbrido. Por isso que é interessante pensar nesses traços principais. A professora comentou sobre o Hélio Oiticica. Você poderia falar um pouquinho mais dele, a importância dele também? Sim. Então, o Hélio Oiticica, ele é um artista brasileiro, né? Ele vem do movimento de estudar de forma aprofundada mais para frente, né, no curso de vocês. E no neoconcretismo, ele tem como principal característica, né, esse movimento que foi o grande primeiro movimento de vanguarda, que já é contemporâneo do Brasil, ele teve como principal objetivo provocar o espectador. Ele tem uma relação muito grande com a interatividade, né, com esse corpo do espectador. Então, nós temos vários artistas que trabalham com a questão corporal, física. Na verdade, se não é físico, tem a ver com manipular os objetos, tem a ver com buscar esse campo expandido, esse espaço real no qual a obra está inserida. E aí, o Hélio Oiticica, ele trabalha com a cor. Então, a grande questão da poética dele é a aventura da cor no espaço. Então, como eu havia comentado, ele começa com desenhos, com aquarela, bidimensionais. Os desenhos vão se desdobrando, vão criando dimensões maiores, até que ele ocupa o espaço. Depois ele cria os parangolés, que são aqueles tecidos, estandartes, que o espectador vai vestir. Então, ele sai literalmente do papel e ele veste o espectador, né? E ele tem outros trabalhos que ele faz caixas coloridas, né, que são os bólides, com pigmentos de cor, no qual o espectador pode abrir as caixas e pegar na cor, que é algo muito, pura poesia, né? A cor é algo luminoso, um fenômeno físico, e ali o espectador pode literalmente pegar o pigmento de cor, cheirar, tocar, né, e manipular essa cor dentro de caixas. Então ele está buscando mesmo, de forma aprofundada, extremamente poética, com a compreensão do que é a cor no espaço. Então, ele é considerado um grande artista contemporâneo brasileiro, né, que conseguiu trabalhar em todas essas linguagens da arte contemporânea. Ele fez performance algumas vezes, ele induz o espectador a participar da obra, então a importância dele é ímpar nesse sentido. Apenas relembrando, quem está acompanhando nos polos pode enviar perguntas e também os alunos podem enviar suas perguntas com relação ao conteúdo, alguma dúvida que vocês tenham. Relembrando que a web também é uma revisão para a prova. Professora, como que o corpo vai aparecer na arte contemporânea? Então, o corpo, ele é uma questão que está sempre presente no campo da arte, né? Isso é importante pontuar, eu acho que para os alunos que estão assistindo, que tudo que se dá na arte contemporânea, de alguma forma, tem diálogo com toda a história da arte. Nós estamos num momento muito diferente do Renascimento, por exemplo. No Renascimento, nós tivemos 2 séculos, quase 3 séculos, com um único estilo artístico, com uma cultura ali que permitiu um desenvolvimento muito prolongado de um tipo de arte. Na contemporaneidade, nós vivemos uma cultura da comunicação, comunicativa, cultura midiática, de rede. Então as coisas, elas são muito rápidas, então você tem um novo tipo de arte surgindo a todo momento, e isso faz com que esses processos se acelerem, né? Então, da mesma forma, é bacana pensar nessas linguagens como uma exacerbação dessas características da arte moderna, e não como algo completamente novo, né? Mas, voltando para a questão do corpo, né? O corpo, ele é um objeto de estudo muito presente na poética de vários artistas, talvez porque o corpo é muito importante na nossa cultura, né? Se nós pensarmos a forma como o corpo é utilizado na propaganda, a forma como o corpo, muitas vezes, ele é subjugado, né? Como a gente negligencia o corpo, então exagera com as questões corporais em alguns lugares, né? Então, assim, o corpo está sempre presente. E no caso, quando nós pensamos nessas linguagens específicas do campo expandido, ele se dá de uma forma diferente das artes cênicas tradicionais, né? Então,
Antes nós tínhamos uma cena teatral, vamos dizer assim, essa cena, ela tinha começo, meio e fim, ela era uma cena em que o ator, ele decorava um texto, ele subia num palco, e esse teatro tradicional, ele começa a ser rompido na modernidade. E agora, na arte contemporânea, já não existe nem a ideia de cena, né? A própria cena se dilui, então nós podemos fazer uma apresentação performática no lugar que não é, por exemplo, o palco. Nós podemos subir em cima de um carro no estacionamento e fazer essa apresentação performática, chegando mais próximo do público, né? Fazendo o público participar de uma maneira diferente. Então, você tem essa linguagem da performance que se dá de uma maneira diferenciada da arte moderna. Você também tem os happenings que acontecem um pouquinho antes das performances. Então, assim, os happenings estão mais para os anos 50 e 60 e as performances para 60 e 70, né? Enquanto os happenings são ações corporais, né? Ações coletivas, muito anárquicas, no qual, às vezes, um artista que nem é do teatro, no caso do John Cage, ele era um músico que inventou, né, esses primeiros happenings, ele inventa a ação, e aí nós temos várias pessoas que vão participar dessa ação, que não tem começo, meio e fim, não tem clímax, como numa cena tradicional. Nesse happening, o público ele é provocado a participar. E, geralmente, naquele contexto histórico, tinha um caráter político, essa provocação do público, que é algo que se perde posteriormente, né? E na performance, ela é muito parecida com o happening, só que geralmente ela se dá com o artista fazendo essa ação performática sozinho, né? Ela é uma ação um pouco mais solitária, que pode ou não ter essa participação do espectador. Ela tem mais cara de cena do que o próprio happening. O happening ele é bem chocante para o espectador, porque ele não está esperando. A performance até pode acontecer no museu, mas nesse contexto que nós estamos estudando, o objetivo era fazer algo que o museu não pudesse guardar. Ações mais efêmeras, ações que eu não precisasse de um intermediário entre eu e o meu público. Era eu, o próprio ator, e a própria pessoa que concebia a ação e iria confrontar com o meu corpo o público. Isso seria uma performance. A professora fez alguns comentários com relação à performance. Poderia falar um pouquinho mais quais as características da performance? O que é essa performance? Então vamos lá. Performance artística. Sim, a performance, primeiro, eu gostaria de pontuar, ela tem esse contexto histórico, né, em que ela surge. Outra questão é que é muito difícil você delimitar o que é uma performance, o que é o happening, porque as características elas se confundem. Então, o que eu vou falar para uma, talvez também dê certo para outra linguagem. Então, vamos pensar, a performance, eu vou pegar o artista, um dos artistas que eu não citei no e-book, mas eu vou acabar pegando como exemplo, que é um artista alemão chamado Joseph Beuys. O Beuys, então, ele faz ações performáticas muito ritualísticas, né? Então, existe uma ação bem famosa, na qual ele se tranca no museu com um coiote, e aí ele fica uma semana dentro desse museu com o coiote, e o objetivo era que ele só iria sair dali quando o coiote, de alguma forma, estivesse em contato com ele, num contato mais profundo, né? E ele tinha essa característica de trabalhar com materiais muito diferentes. No caso, um animal, que era um animal que estava solto, né? Estava solto, né, no meio da floresta, e ele foi capturado, levado para o museu, naquela ocasião, ficou com Joseph Beuys, e no começo ele atacava o Joseph Beuys, e no final de uma semana que eles ficavam juntos ali dentro, o Beuys, ele era tratado pelo animal como se fosse, o animal, ele adotou o Beuys, né, e não o contrário. Então o animal, ele virou meio que o líder da matilha, e a sensação ali é que os dois eram amigos de longa data, como se fosse um cachorro mesmo, né. Então é um ato performático extremamente fora de algo que você espera encontrar no museu. Você não espera encontrar um artista, muito menos você espera encontrar um artista preso no museu com um animal, né? Então, todo um contexto que subverte a ideia da própria instituição museológica, o papel dela, e como registrar, e como permanecer essa ação, que é única. Na verdade, pense em performance, é uma ação em tempo real, que ela se dá, então, num confronto entre o corpo do ator, o corpo do performer, que a gente usa esse termo, o performer, não necessariamente o ator, com o corpo do público, né? Não existe nenhum intermediário entre esse diálogo.
Hoje, né, nós temos, por exemplo, a performance feita através de vídeo, né, um outro tipo de performance. Mas naquele contexto nós temos que pensar em corpo. Então são corpos que estão se confrontando, né, existe uma ideia de cena, pode ser que esse corpo do performer manipule objetos, pode ser que ele faça uma ação como a Marina Abramovic, que eu cito no e-book, ela fica parada no museu, várias horas parada, ela apresenta o próprio corpo com toda a sua fragilidade, né, ela está nua, no foco de luz, apresentando o seu corpo, né, para outros corpos. Então, olha, esse é meu corpo, ele é frágil, é pelo, é veia, é músculo, é sentimento, é um corpo vivo, faz parte da sociedade. Então, a performance, ela possibilita diversas ações, né, e cada artista tem a liberdade de trabalhar um tema, como Beuys, como Abramovic, né, e de uma forma distinta, o que é maravilhoso no campo da arte, né, explorar essas possibilidades a partir do corpo. Nós temos alguma pergunta? A Patrícia enviou uma pergunta lá no fórum destinado à webconferência, fórum Tira Dúvidas da webconferência. Ela questiona: professor, um flash mob nunca pode ter caráter político? E ela cita como exemplo: no YouTube tem vídeos de funcionários públicos fazendo flash mob contra o governo estadual do Rio de Janeiro. Nesse caso, não se trata de um flash mob? Essa pergunta é muito boa, agradeço a aluna por ter mandado, né? Justamente, o happening, lá nos anos 50, ele geralmente tinha um caráter político, mas não necessariamente. Então você tem vários artistas, né? Você tem um grupo que é muito famoso naquela época, em Nova York, o Grupo Fluxus, que fazia várias ações, e nem sempre eram ações políticas. Eles tinham um contexto muito politizado, portanto, muitos artistas assumiam essa posição mais politizada também. Hoje, nós temos um contexto completamente diferente, né? É visível as relações entre o que é um flash mob e o que é um happening, né? Eles são muito próximos, as duas linguagens são muito parecidas, mas o que diverge é o contexto histórico. Então nós chamamos de flash mob algo que acontece hoje, e o que aconteceu na década de 50, 60, happening, né? Mas hoje esse flash mob ele também pode ser político, como pode ser nonsense, pode ser uma brincadeira, como o zombie walk, que eu citei até na videoaula. Ele pode ter, claro, nós temos diversos flash mobs políticos, mas nós também podemos ter flash mobs para diversão, então é livre, é muito mais livre até do que os happenings. A Aline também enviou uma questão, a Aline Henning. Esse processo de surgimento da arte contemporânea coincide com algumas concepções do processo de ensino e aprendizagem, o qual prevê a participação do aluno na construção do conhecimento. Pode-se dizer que a participação do público como coautor da arte tornou-se uma necessidade? Explica esta relação entre o momento histórico e o desenvolvimento da arte contemporânea. Acho que eu já comentei um pouquinho sobre isso aqui, né, mas para pontuar essa pergunta, não é só no campo da educação. Nós temos uma sociedade extremamente interativa a partir dos anos 60, mas é diferente, muito distinta também do nível de interatividade que nós temos hoje, né, nos anos 2000, dos anos 2000, 2002 em diante, né, que é quando você tem o boom da internet. Então, a interatividade, essa participação do espectador que tanto é buscada na arte, ela é um reflexo, com certeza, da sociedade. Então, você verá isso nas teorias até educacionais, que vinham lá desde Vygotsky, por exemplo, né? Você vai ver isso na área da sociologia, da filosofia, da comunicação. Essa questão da interatividade é presente em toda a sociedade, em toda a cultura, e, obviamente, também ela se reflete na arte, né? No campo da contemporaneidade mais recente, então anos 2000 em diante, com a internet, com esses aplicativos, redes sociais, com certeza essa interatividade aumenta e, sem sombra de dúvida, é um reflexo social, um reflexo que se dá em todos os campos do saber, e não necessariamente na arte ou na educação. Então, professor, os alunos pediram lá no início da web, a professora falou sobre algumas obras, e eles pediram se você pode enviar depois algumas imagens como exemplos para eles. Posso sim. No e-book vocês encontram algumas, né? Acredito que eu coloquei várias do Hélio Oiticica, que vocês encontram tanto no e-book quanto links em que essas obras aparecem em vídeo. E de outros artistas eu posso mandar, apesar de que eu acredito que no e-book, a partir do nome do artista, vocês possam procurar muitas outras, mas eu envio sim.
Professora, nós estamos chegando aí ao final da nossa webconferência. Os alunos ainda têm um tempinho para enviar aí algum questionamento, alguma dúvida que tenha ficado. Mas tem uma dúvida geral. A Priscila colocou no fórum, a Márcia de Foz também enviou. Agora eles querem saber a prova, professora. Como vai ser a prova? Pedem dicas, eles estão preocupados. Vai ter consulta? Não vai ter consulta? Como vai ser a prova? Bom, a prova, eu gostaria que vocês não se preocupassem com a prova. Quem leu o e-book, quem acompanhou todas as aulas, né, quem está tirando dúvidas agora no fórum, eu acredito que não vai ter problemas para responder as provas, né, as questões que estão presentes na prova, na avaliação. Ela vai cobrar um pouco de tudo que nós estudamos, né, é uma prova que cada aluno vai ter acesso a algumas questões. E o mais importante é lembrá-los que é uma prova sem consulta, né? É uma prova que tem por objetivo verificar o conhecimento dos alunos a partir desse estudo. Então, é imprescindível que vocês estudem bastante, que vocês tenham calma na hora de resolver as questões. São questões muito interpretativas, então, a maioria das questões vão ter imagens, vão ter um enunciado elaborado, um fragmento de um texto para vocês escolherem, né, as alternativas. Então, não fiquem preocupados. Fiquem preocupados para estudar, né, para essa prova e principalmente, como ela é sem consulta, eu também friso que não é sem consulta a livros e também ao Google, então para eles se manterem dentro do ambiente e com as regras que eu acredito que eles já estão familiarizados. Temos alguma pergunta? Mais uma pergunta chegando. Vamos ter que usar citações na prova? Se tiver questões discursivas, professor? Não, porque não tem como você fazer uma citação direta sem ter um livro do lado. Então, o que você pode fazer, o que você deve fazer, é lembrar dos principais conceitos que foram trabalhados e articular esses conceitos nas questões. Professora, caso os alunos tenham mais alguma dúvida, algo que tenha ficado, eles têm ainda os fóruns Tira Dúvida para entrar em contato com a professora, eles têm, né, toda a comunicação. Agradeço a presença da professora. Lembrando que a web vai estar disponível a partir de segunda-feira à tarde. Então, essa web também pode servir como revisão aí para ajudar nos estudos. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigada pela presença dos alunos. Bons estudos e até a próxima.